Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, número 455. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Mas em certas pessoas dotadas de organização especial, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. O estado designado pelo nome de sonambulismo magnético só difere do sonambulismo natural pelo fato de ser provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural é um fato notório que ninguém pensa pôr em dúvida, a despeito dos admiráveis fenômenos que apresenta. Que haveria, pois, de mais extraordinário ou de mais irracional no sonambulismo magnético, por ser produzido artificialmente como tantas outras coisas? Dizem que os charlatães o têm explorado. Razão a mais para que não seja deixado nas suas mãos. Quando a ciência se houver apropriado dele, bem menos crédito terá o charlatanismo entre as massas. Enquanto isso não acontece, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e como contra fatos não há raciocínio possível, ele vai se firmando, a despeito da má vontade de alguns, e isso no seio da própria ciência, onde penetra por uma infinidade de portinhas em vez de entrar pela porta larga. Quando ali estiver plenamente firmado, terão que lhe conceder direito de cidadania. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno fisiológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é nele que ela se mostra claramente. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência, independente dos órgãos ordinários da vista. Os que contestam isso se baseiam no fato de que o sonâmbulo nem sempre vê, e à vontade do experimentador, como com os olhos. Será de admirar que os efeitos não sejam os mesmos quando os meios são diferentes? Será racional esperar efeitos idênticos quando o instrumento não existe mais? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas. Deve-se julgá-las em si mesmas e não por analogia. A causa da clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural é exatamente a mesma. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós, e que tem como limites apenas aquelas assinaladas à própria alma. O sonâmbulo vê em todo lugar onde sua alma possa transportar-se, seja qual for a distância. Na visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do local onde se encontra o seu corpo, como se fosse por meio de um telescópio. Ele as vê presentes como se estivesse no lugar onde elas existem, porque, na verdade, sua alma lá se encontra. É por isso que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensações, até que a alma venha a apossar-se dele novamente. Esta separação parcial da alma e do corpo é um estado normal, que pode ter duração mais ou menos longa, mas não indefinida. É a causa da fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. A razão por que os sonâmbulos não lhe podem assinalar um órgão especial. Veem porque veem, sem saberem o motivo nem o modo, já que na condição de espíritos, a vista não tem para eles foco próprio. Se reportam ao corpo, esse foco lhes parece estar nos centros onde a atividade vital é maior, principalmente no cérebro, na região epigástrica, ou no órgão que considerem o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito, mesmo quando completamente livre, é limitado em suas faculdades e conhecimentos, segundo o grau de perfeição que haja alcançado, e é mais limitado ainda quando ligado à matéria, da qual sofre a influência. Essa
é a causa pela qual a clarividência não é universal nem infalível. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais a desviem do fim proposto pela natureza e a transforme em objeto de curiosidade e de experimentação. No estado de desprendimento em que se acha, o espírito do sonâmbulo entra mais facilmente em comunicação com os outros espíritos encarnados ou não encarnados. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento, como o fio elétrico. O sonâmbulo não tem, portanto, necessidade de que o pensamento seja articulado por meio da palavra. Ele o sente e adivinha. É o que o torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral que o envolve. Essa também a razão pela qual o concurso de numerosos espectadores, principalmente de curiosos mais ou menos malevolentes, prejudica de modo essencial o desenvolvimento das faculdades que, a bem dizer, se recolhem sobre si mesmas e só se desdobram com total liberdade num meio íntimo ou simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre a sensitiva. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu corpo. Eles são, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência espiritual e corporal, confundidos, entretanto, pelos laços que os unem. Nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa situação, e essa dualidade faz que muitas vezes ele fale de si como se falasse de uma pessoa estranha. É que ora é o ser corporal que fala ao ser espiritual, ora é o ser espiritual que fala ao ser corporal. Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência. Esquece-os em parte quando encarnado em matéria excessivamente grosseira, mas como espírito recorda-se delas. É por isso que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao seu grau de instrução, e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. Portanto, a inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando desperto, não nos autoriza a julgar previamente os conhecimentos que ele possa revelar no estado de lucidez. Conforme as circunstâncias e o objetivo que se tenha em vista, ele os pode aurir da sua própria experiência, da clarividência das coisas presentes, ou dos conselhos que receba de outros espíritos. Como, porém, seu próprio espírito pode ser mais ou menos adiantado, possível lhe é dizer coisas mais ou menos exatas. Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. Por esse meio, ela nos abre o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele o vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo nesse local e para lá se sente transportado. Ali se acha, pois, alguma coisa dele, e não podendo ser essa alguma coisa o seu corpo, só pode ser sua alma ou seu espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, em busca das causas da nossa existência moral, Deus põe diariamente sobre os nossos olhos e ao alcance da mão os meios mais simples e mais evidentes para o estudo da psicologia experimental. O êxtase é o estado no qual a independência da alma e do corpo se manifesta de modo mais sensível, tornando-se, de certa forma, palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma vaga pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação sem, todavia, poder ultrapassar certos limites,
que não poderia transpor sem romper totalmente os laços que a prendem ao corpo. Um fulgor resplandecente e inteiramente novo a envolve, harmonias desconhecidas na terra a extasiam, um bem-estar indefinível a invade. Goza antecipadamente da beatitude celeste e pode-se dizer que põe um pé no limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Ele só mantém, por assim dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma está ligada a ele apenas por um fio, que um esforço a mais poderia romper para sempre. Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento purificado, que é a própria essência do nosso ser imaterial. Inteiramente entregue a tão sublime contemplação, o estático encara a vida apenas como uma parada momentânea. Para ele, os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias da terra não passam de incidentes fúteis de uma viagem, da qual se sente feliz por ver o termo. Há estáticos que são como os sonâmbulos. A lucidez pode ser mais ou menos perfeita e o próprio espírito, conforme seja seu grau de elevação, mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. Algumas vezes, porém, há neles mais exaltação do que verdadeira lucidez, ou melhor dizendo, sua exaltação lhes prejudica a lucidez. É por isso que suas revelações muitas vezes são uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e absurdas, ou mesmo ridículas. Espíritos inferiores aproveitam-se frequentemente dessa exaltação, que sempre constitui causa de fraqueza quando não se sabe subjugá-la para dominar o estático. Para tanto, assume aos seus olhos aparências que o mantêm apegado às ideias e a preconceitos do estado de vigília. Eis um escolho, mas nem todos são assim. Cabe a nós julgar friamente e pesar suas revelações na balança da razão. A emancipação da alma se manifesta às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de dupla vista, que dá aos que a possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites dos nossos sentidos. Percebem as coisas ausentes por toda parte onde a alma possa estender a sua ação. Veem, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. No momento em que o fenômeno da dupla vista se produz, o estado físico do indivíduo é sensivelmente modificado. O olho tem algo de vago. Ele olha sem ver. Toda a sua fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos visuais são alheios ao fenômeno, já que a visão persiste, apesar da oclusão dos olhos. Para quem desfruta de tal faculdade, ela parece tão natural como a de ver. Consideram-na um atributo do seu ser, sem nada ter de excepcional. Muitas vezes, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança se torna cada vez mais vaga e acaba por desaparecer como a de um sonho. O poder da dupla vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. No estado rudimentar, ela confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança em seus atos, a que se pode chamar de precisão de golpe de vista moral. Mais desenvolvida ainda, mostra os acontecimentos que deram ou estão para dar-se. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista, não passam de variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, assim como os sonhos, fazem parte da natureza e por isso sempre existiram. A história nos mostra que foram conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade,
encontrando-se neles a explicação de uma porção de fatos que os preconceitos fizeram ser vistos como sobrenaturais.